Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre as nossas vidas. Que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas. Amém. Hoje eu vou falar da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: Não se enganem, de Deus não se zomba, não se zomba de Deus, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Os frutos da carne que ele tinha falado no capítulo anterior. A partir do versículo 19, frutos da carne. Esse colherá corrupção. Aquele que andar praticando imoralidade sexual, impureza, todo tipo de impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí aqui ele disse: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Que vai dar fruto, o coração corrompido vai dar vazão ao pecado. E todo aquele que peca, perece. De que adianta viver anos e anos aqui na terra e perder a sua vida eterna? Não adianta. Nós precisamos andar em comunhão com Deus. Precisamos ter consciência que devemos nos arrepender de todas as vezes que demos vazão à carne. Porque ela semeia, sabe o quê? Você vai colher corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Nós devemos fazer o bem, o máximo possível. O máximo possível. Nós devemos dar frutos, fazer o bem, por fazer. A obras sem a fé, ela é morta. Não serve para nada. Só para resolver aquela situação ali temporária. Mas quando você só faz o bem, você só pensa em fazer o bem, você não deseja o mal do seu próximo. Você só pensa em fazer o bem. Você está agradando profundamente ao seu Criador. Fazer o bem lembrando disso. O que foi que Jesus fez aqui na terra? Só o bem. Só o bem. Então, quando você for fazer alguma coisa, você pergunte a si mesmo: e se fosse o meu Senhor que morreu por mim, nesta situação, ele faria como eu estou fazendo ou o inverso? Aí você faça o bem, faça aquilo que você sabe que Jesus faria. Procure o máximo fazer o bem. Porque no tempo certo faremos a colheita. Se não desanimarmos.
Nós temos que ficar animados até o último dia de nossa missão aqui na Terra. Animados, sabendo que nós só vamos sair desta veste, mas vamos continuar vivos. Vamos para a morada maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Você já pensou que coisa maravilhosa? Deus preparou um lugar para cada um de nós. Ele pagou o preço da herança da vida eterna, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Não jogue fora sua herança. E não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, aos que você ama e aos que você não ama ainda. Porque quando Deus fizer morada em você, você vai amar essa pessoa difícil. Faça o bem às pessoas que você sabe que elas amam você e faça também o bem àquelas pessoas que você sabe que quando você fizer o bem, ainda fica pensando, é porque essa pessoa está querendo tal coisa. Mesmo assim, não deixe de fazer o bem. Pense no outro, pense no seu irmão com amor, com respeito, com o amor que vem do Pai, lá do alto. O verdadeiro amor. Façamos o bem a todos. Aí ele dá um alerta, mas principalmente aos da família da fé. Então você chega numa igreja, você está ali adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas você vê que ao seu lado tem alguém que precisa de sua ajuda. Ou uma ajuda espiritual, uma oração, uma palavra de apoio, ou até mesmo uma ajuda material. Você tem a obrigação de servir. Nós vamos à igreja procurar como servir, mas não é servir como uma brincadeira, não. Não é com piadinhas, o espírito da piadinha, da brincadeirinha, de tudo ser engraçadinho. Não pode tomar conta da igreja do Senhor. Mesmo sendo jovens, temos responsabilidades de servir a Deus na igreja do Senhor. Temos responsabilidade de servir a Deus, fazendo alguma coisa pelo irmão da fé. E quando sairmos da igreja, temos muita gente que precisa, temos muitas pessoas que precisam de nossa ajuda. Ou a nossa palavra de fé, ou aquele pão que a pessoa está precisando naquele dia. E junto com o pão, algo que possa fazer com que aquela pessoa consiga caminhar com os próprios pés, já para você ajudar a outra pessoa. Deus quer isso de nós, porque Ele disse, Ele usou a boca de Paulo para falar isso. Que o que você semear, isso também você colherá. Tudo que você está fazendo hoje vai dar frutos. Você vai colher. Aí é isso que nós queremos saber. São bons os frutos que vão dar do que você está fazendo hoje? Ou são frutos amargos que travam a vida das pessoas que lhe rodeiam e a sua própria vida? O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Nós precisamos meditar nisto, porque tudo que nós semearmos, nós vamos colher um dia.
Isso é certo. Porque é verdade que Deus é amor. É verdade. Deus é o puro amor. Na palavra amor, Ele é o significado. Ele só quer o melhor para nós. Ele zela por nós. Mas Ele é o Deus de justiça. E como nós jamais seríamos justificados pelas nossas obras, Deus enviou seu Filho para nos justificar quando morreu na cruz por nós, para nos salvar. Então, todo aquele que tem Jesus, o Cristo, como Filho de Deus e como seu Redentor, seu Salvador, que veio redimir você, tirar você da morte e levar você para a vida, todo aquele que tem esta consciência, ele nascerá de novo. E ao nascer de novo, ele receberá a herança da vida eterna. A herança da vida eterna. Entendeu? Como é profundo o amor de Deus. Como é infinito. Nós jamais teríamos como justificar, nos tornar justos. Mas Ele nos justificou lá na cruz, para que nós tivéssemos a herança da vida eterna. Mas eu pergunto novamente, o que você está semeando? O que você está fazendo de sua vida? Nós não sabemos quando seremos recolhidos. Nós devemos estar preparados a todo momento. Ou para sermos recolhidos para a glória, ou para recebermos a alegria de ver Jesus vindo no seu reino eterno sobre a terra para levar a sua igreja para morar com Ele na Nova Jerusalém. Nós devemos estar preparados. Nós não sabemos qual dia, mas sabemos que o nosso Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Todas as vezes que quiserem levar você para você acreditar em outro que não seja o Filho de Deus e em Deus, Criador dos céus e da terra, outros que estão sepultados e que têm restos mortais, têm ossos lá no túmulo deles, mas o túmulo do Filho de Deus está vazio. A morte não conseguiu conter o Filho de Deus. E ele disse que ia voltar para o Pai e fazer muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos o lugar. Ele vai preparar o lugar. Ele já preparou o lugar para você e para mim. Já existe um lugar que não pode ficar vazio. Não deixe que aquele lugar que Jesus comprou tão caro na morte de cruz para você, não deixe vazio aquele lugar, aquela morada. Lá é o seu lugar e não no inferno. Inferno existe mesmo. É bíblico. Jesus é a pura verdade. O Pai é a pura verdade. O Filho é a pura verdade. E o Espírito Santo é a pura verdade.
O Pai planejou enviar o Filho para nos salvar. E aí o Filho realmente cumpriu com a sua missão. E foi para a glória, mas não nos deixou órfãos. Enviou o seu Espírito Santo, que habita aqui na terra e dentro do coração de todo aquele que nele crê. Ele é bom. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o nosso socorro bem presente. É o nosso auxílio em momentos difíceis. Ele é Deus. Não esqueçam disso. Não se deixem levar pelas mentiras do mundo. Busquem a presença do Senhor. Aprendam esta palavra, que é a bússola que te leva para a vida eterna. Nela você vai encontrar o caminho. Você vai conhecer a pessoa do Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Você vai entender aquilo que até hoje estava oculto para você, porque você não tinha buscado. Você precisa buscar. Nós precisamos dele. Preparai-vos. O grande dia está próximo. Você tem que estar sempre alerta, preparado para morar eternamente na glória com o Pai. A Ele toda honra, toda glória, toda adoração, toda gratidão. Ele é digno de todo amor que você possa ter. Adore o Senhor com toda a força do seu ser, com todo o seu entendimento. Adore-o e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E assim você vai colher frutos doces, frutos muito doces. Amém. Vamos orar. Amado de minha alma, Senhor de minha vida, em tuas mãos santas e poderosas, eu te consagro toda a terra e céus, e todos nós, os seres viventes, em tuas mãos. Faça em cada um de nós a tua vontade, que venha o teu reino. Ora vem, Senhor Jesus. Que venha o vosso reino, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que o teu Espírito faça morada em nossos corações. Que haja refrigério, que haja salvação através de arrependimento de pecados. Que haja reconciliação com a vida. Sara a nossa terra, Senhor. Sara o teu povo. Sara nossas vidas. É o que eu vos peço, sara-nos, ó Pai, no nome do vosso Filho, do nosso Senhor, Jesus, o Cristo. Amém. O Cristo que vive e reina para sempre. O Cristo que vem nos buscar. O Cristo que nos ama ao ponto de morrer por nós. Que amor é este? Que amor é este? Tem um hino que diz isso. Que amor é este? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Para mim, para você também. Glória a Deus. Fique com Deus. Jesus te ama muito. Não abandone o amor de Deus.
Não deixe que nada venha te afastar da verdade. Saia das distrações e volte-se para a vida. Fuja da morte e corra para a vida. Amém? Fiquem com Deus.